vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, hoje vamos falar do nosso querido país, o nosso Brasil. Então, trago para vocês hoje a história da enfermagem no Brasil. Ao mesmo tempo, claro que também acontece a enfermagem em todo o mundo, como a gente fez um passeio pelo mundo, fomos para a Grécia, fomos para Roma, fomos para a Índia, para a China, Japão, e a gente conseguiu entender um pouco de como era esse tratamento, esse cuidado, como se iniciou, como infelizmente a enfermagem passou por esse período de decadência, a Era Negra, como a enfermagem ressurge, esse papel importantíssimo dessa mulher tão singular, tão, vamos dizer assim, inteligente para a época e ainda hoje. E foi uma das questões que vocês disseram. Se Florência estivesse aqui, essa pandemia, digamos, não iria mais nem existir. Então, outra pessoa importantíssima para a enfermagem aqui no Brasil, temos a Ana Nery. Mas antes de falarmos sobre a Ana Nery, que é assunto da nossa aula de amanhã, temos que entender de fato como surgiu a enfermagem no Brasil, a enfermagem brasileira. Como a gente está falando em história, eu tenho que trazer vocês lá para o ensino médio, aquele tempo do ensino médio, que a gente estudava história realmente, o período da chegada dos portugueses ao Brasil, a questão dos índios que habitavam aqui o nosso país. Então, eu trago para vocês que o primeiro registro que se tem no Brasil sobre cuidar dos enfermos, das pessoas doentes, está presente no período colonial. Então, após a chegada dos portugueses ao Brasil, através das tropas de Pedro Álvares, conseguiu verificar e entender a existência já dessas práticas de cuidar dos doentes dos povos indígenas. A maioria desses cuidados era feita, claro, por meio de rituais, por meio de conhecimento de feitiços, dos pajés. Aquele que detinha o maior conhecimento dos rituais, dos feitiços, das plantas medicinais, da natureza em si, era o pajé, era o chefe daquela tribo. Então, eles tinham um conhecimento tão aguçado e, digamos, perfeito da natureza. E é através desse conhecimento que eles começam a tratar, a curar doenças até então inexistentes para o mundo, digamos, de forma literal. Porque eles não entendiam o que era, eles não sabiam definir. Eles sabiam que existia uma alteração no ciclo vital daquele indivíduo. E que através de rituais, feitiços, plantas medicinais, eles conseguiam reverter ou melhorar determinado, vamos dizer assim, alteração. Então, eles utilizavam esse conhecimento da fauna e da flora para produzir justamente essas ervas medicinais. E também eles utilizavam a questão do jejum, do repouso, do fogo, principalmente, para a questão das feridas. Como para se alimentar aqui, apesar de não ter todo aquele requinte da Europa, a mulher também era criada para cuidar da casa, do lar, para, vamos dizer, gerar um filho, gerar uma pessoa e cuidar, nutrir, doar-se para essa criança. Esse, vamos dizer assim, indivíduo. O homem foi criado para caçar. Ele saía, muitas vezes passavam 2, 3, vários dias na mata caçando. Nesse processo de caçar, muitos adoeciam, muitos sofriam ferimentos, mordidas de animais, questão até mesmo das tochas. Então, vários aparecimentos de patologia surgiram nessa época. Até então, digamos, tudo muito simples. Porém, quando lá vem os coloneses, os portugueses, com os seus jesuítas, com os seus escravos, digamos, para o Brasil,
eles trazem nessa vinda várias e várias doenças. Doenças essas que começaram a causar a morte desses índios e começou a diminuir, entrar, digamos, em extinção. Porque os índios, eles se deslumbraram por tanta riqueza, por algo que eles nunca tinham nem imaginado que veriam. Já os portugueses se deslumbraram com a nossa fauna e nossa flora. Então, cada vez mais eles queriam adentrar no nosso solo. E aí eles iam pegando a nossa riqueza e, em troca, dando a riqueza deles para os índios. Como os índios não sabiam, de certa forma, como manusear, como cuidar, e também começaram essa troca entre os índios e as portuguesas, entre os portugueses e as índias. Então começou o aparecimento de várias doenças. Então foi literalmente, digamos, uma epidemia naquele período. Dentre as patologias existentes, tivemos a varíola, a tuberculose, a lepra, que até então só tinha lá na Europa, doenças venéreas principalmente, e aí cada vez mais piorando o quadro naquele momento. E aí eu trago algumas imagens para vocês, a questão dos rituais, a questão do pajé, que era o detentor. Então, se ele dizia, o que ele dizia era o correto, todos os índios aceitavam e ouviam. Aqui é outra imagem, né, digamos, de um mapa, mostrando a chegada dos portugueses aqui nas nossas terras. Então, quem mais sofreu com essas enfermidades trazidas, como eu falei para vocês, foram os indígenas. Então, a população indígena começou a diminuir. E isso fez com que os religiosos, os jesuítas, abraçassem a causa da assistência aos doentes. Então, os jesuítas, aprenderam a questão da feitiçaria, a questão da como produzir essas ervas medicinais, como tratar os ferimentos com o fogo. Então, como os índios eles iam cada vez mais adoecendo e diminuindo a população indígena, os jesuítas eles adentraram nesse processo de cuidar, nesse processo de troca, de doação. Literalmente o papel da enfermagem em si. Então, aqui é outra imagem também só para ilustrar a vocês essa questão dos jesuítas, questão do reconhecimento dos índios. Então, esses jesuítas, os padres, passaram a unir o conhecimento que eles já tinham lá da Europa com o conhecimento dos índios, bem como o dos escravos. Então, eles utilizavam os antídotos contra o veneno de cobra, muito presente naquela época. Eles utilizavam as plantas como o guaraná, para aliviar cólicas, neuralgia, enxaquecas. Eles faziam pequenas cirurgias, utilizando as talas de cascas de árvores. Eles utilizavam a ventosa do chifre de boi para também fazer tratamento, entre outros métodos utilizados pelo conhecimento que ele já detinha, trazido da Europa, e o que ele associou com esse conhecimento da natureza do povo indígena. Então, podemos dizer em si, resumidamente, que a enfermagem brasileira passou por 3 fases. Quais foram essas 3 fases? A organização da enfermagem na sociedade brasileira desde esse período colonial até o século XIX. A segunda fase foi o desenvolvimento da educação da enfermagem, com a implantação das escolas, com aquele ensino lá advindo de Florence. Então, essa segunda fase se iniciou-se do século XIX até a Segunda Guerra. E a terceira fase é a enfermagem moderna, que iniciou-se na Segunda Guerra Mundial e percorre até os nossos dias atuais. Então, podemos dizer, repetindo novamente, para ficar na cabecinha de vocês, que a enfermagem brasileira passou por 3 fases, 3 períodos. O da organização da enfermagem, onde ela surge, onde ela se reorganiza, do período colonial até o século XIX.
o surgimento da educação, ou seja, o surgimento da enfermagem como profissão reconhecida, do século XIX até a Segunda Guerra, e a enfermagem moderna, que é o que a gente tem hoje, que foi da Segunda Guerra Mundial até nossos atuais dias. Entenderam? Então, o que aconteceu em cada período? No primeiro período, como a gente já viu agora, né, a gente fez um spoiler da nossa aula, quando eu falo para vocês do período colonial até o século XIX, foi justamente com a chegada dos portugueses e jesuítas. Eles trazem essa ação do cuidado, como eu falei, ligada aos rituais e pontos místicos, e os jesuítas e os padres, juntamente com os portugueses, adquirem esse conhecimento e esse olhar para com o outro. Com essa chegada dos europeus e dos negros, inicia-se, como eu falei para vocês, um cenário nosológico, ou seja, várias doenças, como eu citei para vocês. E a primeira forma de prestar assistência ao doente foi estabelecida justamente por missão dos jesuítas, onde eles começam a criar, digamos, colégios, missões de enfermeiras ao redor da medicina, composta por esse conhecimento justamente empírico e intuitivo. Então, eles criam acampamentos, digamos assim, ocas, que vão tratar justamente esses adoecidos. Claro, juntamente com esses jesuítas, eles tiveram esse conhecimento, eles tiveram esse contato com os médicos europeus. Então, eles trazem para cá. Então, essa assistência dada pelos religiosos, voluntários e escravos também, cria de fato a primeira Santa Casa e os hospitais militares aqui no Brasil, às margens do mar. Essa organização da enfermagem, desde esse período da colonização, inicia justamente a abertura das casas de misericórdia. Por quê? Até então, quando os índios estavam morrendo, a realeza portuguesa não estava ligando. Mas quando os portugueses, o pessoal da nobreza, os combatentes que estavam ali para, digamos, guerrear, para invadir o Brasil, começam a adoecer, o que é que ele faz? Ele diz, opa, esse cenário de cuidado tem que melhorar. Eu preciso criar um local para essas pessoas serem tratadas. Os índios e os escravos podem ficar sendo tratados na oca, deixa eles lá. Mas a gente e os meus, vamos dizer, reais soldados, eles precisam ser curados. Eu não posso perder um soldado por uma doença. Eu posso perder, digamos, numa guerra, numa batalha. Mas numa doença, sem eles nem irem para a guerra, eu não posso. Então, eles começam a criar essas casas de misericórdia. Muito parecido com o que a gente estudou lá na Europa. Então, eles montam, à medida que eles vão entrando no Brasil, eles vão criando casas, eles vão criando edifícios. Então, eles montam essas casas de misericórdia. Então, a primeira casa de misericórdia aqui no Brasil foi na Vila de Santos, em 1543. Logo depois, à medida que eles foram adentrando, eles criaram outra casa de misericórdia no Rio de Janeiro, depois em Vitória, depois em Olinda, depois em Ilhéus, depois em Porto Alegre, Curitiba. E aí eles sempre iam inaugurando nas grandes capitais, para justamente ter um ponto de apoio para a realeza e para, claro, aos nobres soldados. No que diz respeito, de fato, à saúde, quem estava, vamos dizer assim, em destaque quando os índios, infelizmente, perderam esse, vamos dizer assim, atribuição, foi o padre José de Anchieta. Acho que vocês já devem lembrar um pouco, lá no ensino médio de vocês, que ele não se limitou, de fato, ao ensino da ciência, e nem à catequese em si. Ele atendia aos necessitados, exercendo atividades tanto de médico como de enfermeiro. Então, ele começa, de fato, a ter esse olhar, esse cuidado. Em seus escritos, a gente consegue encontrar
que ele tinha conhecimento pelos habitantes, os primeiros habitantes, pelo clima, pelas doenças. Então, eles deixam vários relatos. Por isso que a gente conhece ainda hoje a questão da varíola, da tuberculose, da lepra, essas definições. Vem lá da escrita dessas pessoas envolvidas nessa época. Então, ele tinha um olhar, ele sabia a importância de ensinar para os outros, a importância de catequizar quem queria estar nesse convívio com Deus, bem como de se colocar em prática essa assistência médica e enfermeiro, né, de enfermagem para com esses enfermos. Então, o que é que ele fazia? Para tratar, para prestar uma assistência aos doentes, ele aplicava ervas medicinais, ele descrevia várias ervas, o que é que acontecia, quais eram, vamos dizer assim, as contraindicações. Na época, não existia esse nome contraindicação, mas quais eram os efeitos possíveis, bons e ruins, para a utilização dessas ervas. Graças a esses manuscritos, a esses registros de Padre José de Anchieta, a gente teve muita coisa a aprender, muita coisa registrada, e a enfermagem, a medicina, a saúde em si conseguiu evoluir. Supõe-se ainda que os jesuítas faziam a supervisão do serviço que era prestado por essas pessoas que eram treinadas. Então, eles serviam, digamos, como coordenadores. Então, eles treinavam e iam verificar se realmente as pessoas estavam fazendo da forma correta. Outra figura também que merece destaque é outro jesuíta, que é o Frei Fabiano Cristo, que durante 40 anos ele exerceu essa atividade de enfermeiro no convento que eles criaram na cidade do Rio de Janeiro. Os escravos neste convento tinham um papel relevante, pois eles auxiliavam os religiosos nos cuidados aos doentes. Então, era como a enfermagem e o técnico de enfermagem, por exemplo. Então, a gente tinha os jesuítas e a gente tinha, digamos, os escravos que iam estar fazendo esse papel. Os escravos aqui que eu estou falando não é aquela pessoa que está lá apanhando, que não tem onde ficar. São literalmente aquelas pessoas que tinham essa consagração, esse papel de doação e de cuidado, que adentravam e ficavam morando lá, de fato, nesse convento, para prestar essa assistência e auxiliar esses jesuítas, né, os padres, a desenvolver esse papel. Em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar outra casa, digamos, de misericórdia, chamada de Casa dos Expostos, no Rio de Janeiro. Aqui eu trago para vocês um breve resumo de quem foi, de fato, o Frei Fabiano Cristo, que até hoje ele é referência de cuidado, de caridade, de amor ao próximo. Então, esse olhar, essa importância de doação, essa importância de humanização, de cuidar do em si, a gente tem muito e aprendeu muito com Frei Fabiano de Portugal. Ele nasceu em Portugal, ele foi para o Brasil e com o passar dos anos ele começou a acumular vários bens materiais. E a partir daquele momento ele decidiu dedicar a sua vida ao próximo, a cuidar. E ele começa a doar, a dividir a sua fortuna com ações de caridade com o próximo. Então ele entra no convento e muda o seu nome de batismo para Fábio de Cristo. Então ele assume esse cargo de enfermeiro e começa a colocar essas raízes de cuidado, amor ao próximo, caridade, doação. Porém, apesar de todos esses feitos, não foi o nome dele que recebeu a primeira escola de enfermagem, que veio logo após a sua morte. Essa questão da escola, os nomes das escolas, a gente vai ver mais adiante, beleza? Então, figuras importantes até então, nessa primeira fase, a gente tem a questão do Frei Fabiano de Cristo e a gente tem a questão de Anchieta. Somente em 1822, o Brasil ele tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade.
Até então, a mulher ela tinha a questão de parir de forma natural, sem nenhum conhecimento, sem nenhum olhar prévio, e muitas mulheres e recém-nascidos acabavam morrendo durante esse processo. Porém, quando José Bonifácio Andrade Silva chega ao Brasil, ele sente essa necessidade de introduzir essa proteção e esse olhar. E aí, não mais nas casas de misericórdia, onde era tratado todo mundo com várias patologias. Ele cria um local, que é a primeira sala de partos, lá na Casa dos Expostos. Então, ele organiza e era, vamos dizer assim, praticada pelo ensino médico, e ele, vamos dizer assim, origina a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Na primeira faculdade, aqui no nosso país, foi a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Essa escola de parteiras da Faculdade de Medicina diplomou várias mulheres consideradas parteiras, que detinham apenas esse conhecimento sobre esse processo da maternidade. No século XX, grande número de médicos de teses foram sendo apresentadas e verificaram a importância de se manter higiene infantil, tanto em casa como também nos ambientes escolares. E eles começam esse processo, de fato, para essa questão da prevenção. Sendo assim, a enfermagem brasileira, nesse tempo de império, vários nomes se destacaram. Entre eles, como eu já disse para vocês lá no início da nossa disciplina, temos a questão da Ana Nery. Então, a Ana Nery, ela se destaca por sua também coragem, sua inteligência, sua força de vontade para esse processo da enfermagem em si no nosso país. Outra figura que merece destaque, que veio para cá, foi Francisca de Sante. Foi a primeira voluntária de enfermagem. Ela atuou nas grandes epidemias, varíola, tuberculose, lepra. Esses conhecimentos que ela detinha médicos relatam o uso de antídotos contra veneno das cobras, essa questão das plantas medicinais, então ela já detinha desse conhecimento lá da Europa, mas ela traz para cá para o Brasil e se aperfeiçoa. Outra pessoa também que merece destaque na história da enfermagem do Brasil é José Bonifácio, como eu já falei para vocês. Ele tem essa questão da maternidade, ele cria essa sala de maternidade, essa influência, essa formação das mulheres para com o cuidado e o olhar para as outras durante esse período. Levando em consideração a segunda fase, segunda etapa da enfermagem aqui no Brasil, a gente tem a evolução da educação em enfermagem. Então, notem que aí na primeira fase a gente ouve falar. Então, a gente vê alguns relatos, resquícios do surgimento da enfermagem, esse olhar, essa preocupação, essa doação. Mas a gente não vê o nome em si da enfermagem. Quando a gente traz para a segunda etapa, nesse processo de evolução, aqui a gente já tem, lá em 1842, logo depois, a criação do Hospício de Dom João Pedro II no Rio de Janeiro. Durante várias lutas, várias revoluções, rebeliões, muitas pessoas acabaram tendo transtornos mentais. É durante esses transtornos mentais, esses alienados, como assim eram conhecidos, que eles também, infelizmente, eram excluídos da sociedade. E eram jogados literalmente em qualquer local para ser tratado. Então, eles têm essa visão de criar um local chamado de hospício para abrigar justamente essas pessoas e, digamos, limpar as ruas e os locais destas pessoas. Então, o primeiro hospital de alienados foi criado, digamos assim, e supervisionado pelas Irmãs de Caridade. Essa escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, lembrando que essa questão das escolas, quando surgiu a ordem, a gente vai ver
na nossa próxima aula. Eram cuidados de fato pelas enfermeiras que vinham lá da França, que cursaram 2 anos, eram de ambos os sexos. Aqui a gente já vê essa questão da introdução do sexo masculino nesse cuidar, nessa prestação de assistência. Durante esse período de estudo, elas tinham que ter noção da anatomia, fisiologia, higiene hospitalar, cuidados especiais com diferentes patologias, doenças em si. Só depois, em 1920, essa escola de profissional de enfermeiros e enfermeiras recebe o nome de Escola Alfredo Pinto, em homenagem ao ministro da Justiça e Negócios Interiores. Mas ela cuidava, ela tinha esse olhar para as pessoas com transtornos mentais. No final do século XIX, o Brasil ainda estava imerso em um território com um contingente populacional pouco e disperso. Então, existiam poucas pessoas em um território vasto. Porém, esse processo de urbanização, que muitas vezes a gente pensa que foi rápido, não aconteceu assim, foi lento, visto que ao longo desse processo, muitas pessoas acabaram morrendo. Esse processo já havia iniciado nas principais cidades, como Rio e São Paulo, as grandes capitais. Essas doenças infecto-contagiosas, como eu falei para vocês, trazidos pelos europeus, pelos africanos, começaram a se propagar, apesar desse processo de urbanização lento, elas se propagaram rápido demais. E aí, eu volto a dizer, várias pessoas acabaram morrendo, adoecendo nesse período. Essa questão da saúde era um problema econômico e social. Claro, a realeza queria colonizar, queria tomar o número maior possível de terras aqui no Brasil. Porém, ele não estava conseguindo avançar nesse processo de colonização. Então, esse problema de saúde se torna uma questão econômica. Não era apenas uma questão de riqueza, de pobreza. Era um problema real, econômico e social. Essa ameaça trazia, de certa forma, uma diminuição nessa expansão comercial do Brasil. E o governo começou a sofrer sérias pressões externas, claro, lá da Europa, porque ele queria, quanto mais adentrasse, mais riquezas do Brasil para levar para lá, assumisse de fato, tivesse esse olhar para a assistência, melhorasse a questão da saúde. Então, é aí que cria-se que a gente chama de serviço público, a saúde pública no nosso país. Bem como essa questão da vigilância, a questão do controle dos portos. Então, antigamente, antes dessa visão, qualquer navio que chegasse podia, vamos dizer assim, desembarcar as pessoas sem nenhum olhar, sem nenhum cuidado. E a gente sabe que tiveram várias doenças nesse processo de desembarque. Aqui não, começou um controle mais eficaz e rigoroso nesse processo de desembarque das pessoas. E também, inclusive, foi assunto, vamos dizer assim, inicial, que é o que a gente está até vendo hoje, esse processo de quarentena. Então, Oswaldo Cruz, ele introduz esse processo. Então, quando as pessoas venham lá de Portugal, da Europa, para o Brasil, no meio do caminho, eles adoeciam. Vamos dizer assim, tinham ratos, alimentos, falta de higiene, falta de cuidado ambiental, né, com o próprio navio. Então, eles adoeciam. Quando chegavam nos portos, eles precisavam ficar 40 dias se resguardando, sendo tratados dentro dos navios, para que a doença não fosse disseminada para a população que ali já estava. Então, Oswaldo Cruz, como vocês já devem ter ouvido falar desse nome, ele é o diretor-geral da saúde pública. É ele que, digamos, introduziu a saúde pública aqui no nosso Brasil. Então, ele começa a criar elementos que vão melhorar a estrutura sanitária, os serviços de profilaxia da febre amarela, a questão da inspeção e do isolamento. Ele já tem esse olhar pela desinfecção e a limpeza do ambiente em si. Então, é criado o Instituto de Oswaldo Cruz,
como forma de melhorar a saúde e, consequentemente, esses problemas econômicos e sociais advindos dessas doenças. Mais tarde, veio o que a gente chama de reforma Carlos Chaves, na tentativa de reorganizar. Ele sentiu a necessidade de melhorar o que Oswaldo Cruz havia implantado aqui como saúde pública. Então, essa formação pessoal da enfermagem é vista como uma maneira de atender inicialmente os hospitais civis e militares, visto que eles estavam sempre em guerra e não queriam perder os seus soldados. Então, começa a criar as escolas profissionalizantes, a questão da educação, a questão da formação em si, trazer as enfermeiras da Europa para cá, para formar as mulheres que aqui estavam e tinham esse dom e pretendiam exercer esta, digamos, profissão mais na frente. Então, a organização da enfermagem começa justamente nesse período. Ela surge de uma simples prestação de cuidado aos doentes para um grupo de pessoas formadas de conhecimento e, vamos dizer assim, graduadas, diplomadas nessa profissão. Do mesmo jeitinho que surgiu lá na Europa. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar essa questão da Cruz Vermelha. Lembram que lá na nossa aula eu falei para vocês a questão do uniforme, que a gente foi evoluindo ao longo do tempo. E quando as mulheres elas iam atuar na guerra como forma de prestar assistência aos guerreiros, elas receberam no seu ombro, no seu braço, a marca de uma cruz vermelha. A gente tem a cruz vermelha europeia e a gente tem a cruz vermelha brasileira. Então, essa cruz vermelha brasileira foi instalada aqui no Brasil como o primeiro presidente Oswaldo Cruz. Ele instala justamente durante uma epidemia da gripe espanhola. Minha gente, muito parecido com o que a gente está vivenciando no nosso mundo hoje. Só que é diferente ao Covid-19. Nesse período da gripe espanhola, imaginem só, não existia internet, não existia toda essa tecnologia de intubação, não existia essa questão do conhecimento da medicação. Se, infelizmente, em pleno século XXI, 2020, 2021, a gente tem milhões de pessoas, infelizmente, que chegaram a óbito, imaginem só, até então a gente fala em epidemia porque eles não tinham essa noção de pandemia. E até então estava só aqui no território brasileiro. Até então, registros e relatos. Imaginem em 1918, uma gripe espanhola espalhada pelo nosso território. Então, isso colaborou na organização e na criação de postos, igual que a gente está fazendo hoje. Criação de hospitais de campanha, criação e formação de profissionais o mais rápido possível. Profissionais que ainda não, digamos, nem terminou de fato a formação, precisou acelerar por ter, vamos dizer, faltando um semestre, 2, para poder atuar. Falta de medicamentos, faltas de leitos, falta de local para atender. Hoje, imagine nessa época, nesse período. As pessoas eram tratadas a domicílio, tratadas nas ruas, nos hospitais, nesses locais de campanha criados no meio da rua. Existem vários relatos, imagens também dessa epidemia da gripe espanhola. Se vocês quiserem pesquisar, eu posso trazer também para vocês no finalzinho da aula. Foram muitos mortos nesse período. Aqui a gente tem dependendo dos artigos de onde a gente encontra, foi mais do que 50 milhões. Foram muitas pessoas. Hoje a gente tem esses registros, a gente tem toda a tecnologia. A gente consegue, em tempo real, até então, esse registro no mundo. Imagine nessa época que não existia de fato, digamos, registro correto, concreto. Não existia o que a gente chama de exame. Hoje, até para a gente fazer um exame do Covid,
é uma burocracia danada. Tem que ter o tempo, o período certo, tem que fazer o exame correto. Porque às vezes a gente faz um exame, senti o sintoma hoje, fiz o exame daqui a 2 dias. Pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Não, vou fazer daqui a 10 dias, 15 dias. Então, até mesmo a formação, a criação do teste para detectar se você tá, às vezes é muito falho. Às vezes demora uma semana para dar o resultado. E aí você já tá com uma semana doente, com todos os sintomas, já sabe que de fato você tá. Remédios, hoje a gente vai ali na farmácia, a gente tem a atuação de um remédio. A gente tem o conhecimento da medicina e da tecnologia. Nessa época não tinha de jeito nenhum. E aí existem relatos que durou 2 anos, outros já dizem que durou 3, outros dizem que durou 5. Então vai depender dos relatos em si. Nada, infelizmente, é tão concreto, porque existe realmente uma falha nessa questão, infelizmente, na escrita dos registros em si. Até então, como aqui, a gente descobriu em 2020, mas era algo que já vinha desde 2019, mas que não tinha relatos, não tinha apresentando. Então, nesse período, imagine aí, pode ter sido o relato de 1918, mas vai que já começou em 1917. Depende muito dessa questão do registro, de quem estava registrando, de como é que eles estavam de fato com essa fonte confiável. Mas sabemos que foram milhares de pessoas que morreram e que durou muito e que, infelizmente, eles tinham, vamos dizer assim, uma deficiência nesse processo de tratamento, nesse processo de olhar. Então, começou a socorrer essas vítimas e também aconteceu em paralelo inundações no estado de Sergipe, na Bahia, secas no Nordeste. Então, muitas pessoas começaram a se dedicar nessa formação voluntária e se doar nesse processo de conflito e de ajuda. Então, muita coisa aconteceu. Querendo ou não, se a gente for associar, é muito semelhante também com o que a gente está vivendo agora, no nosso dia a dia. Então, essa história da Cruz Vermelha brasileira iniciou-se graças ao Dr. Joaquim de Oliveira Botelho. Com ele inicia-se, ele busca essa iniciativa, essas voluntárias para atuar nesse processo, digamos, nesse campo de batalha. Junto com outros profissionais, da área de saúde, pessoas da sociedade também se comoveram e se doaram, se lançaram para esse processo de organização e de cuidado. Aqui eu trago para vocês uma imagem de Oswaldo Cruz, como ele começa a introduzir essas bases da desinfecção, esse olhar de fato para a saúde pública. Então, existem esses registros e, vamos dizer, âmbitos nacionais e internacional, que de 1910 a 1912, durante a Primeira Guerra, a gente teve esses primórdios. E surgiu também neste período o que a gente chama de Damas da Cruz Vermelha Brasileira. Foram mulheres que criaram um comitê, um grupo para, de fato, adentrar nessas campanhas, vamos dizer assim, campos de batalha, literalmente, para atuar nesse processo de epidemia, nessas inundações, nessas secas, no tratamento de doenças diversas que iam aparecendo. Aqui eu trago para vocês uma imagem de, vamos dizer, essas damas da Cruz Vermelha. Então, aqui a gente já nota que ainda existe esse relatos, ainda existe exemplos da vestimenta do tempo anterior, porque aqui é equivalente ao que a gente viu lá na Europa, e o símbolo da cruz, como vocês estão vendo, no braço delas. Então, essa semente ela foi plantada e frutificada, e permitiu justamente essa formação dos cursos nessa secção feminina, criada justamente por essa prática, onde os médicos, os guerreiros começaram de fato a ter esse olhar, ter todo esse carinho por essas mulheres. E aí a Cruz Vermelha tinha a finalidade, tinha como princípio atuar justamente nos moldes da humanidade, imparcialidade, eles não queriam saber quem era rico, quem era pobre, a questão da cor, a questão de nada, então eles eram imparcial, ao mesmo tempo neutro, independência, ser voluntário, então eles não recebiam nada em troca, ter essa questão de unidade e essa questão da universalidade. Esses são os princípios da Cruz Vermelha antigamente e que são utilizados até hoje.
Então, a saúde pública, como eu falei para vocês, se desenvolveu justamente com Oswaldo Cruz e também a gente teve a questão de Carlos Chagas atuando nessa reorganização da saúde pública aqui no nosso Brasil. E aí, essa questão da assistência, o que Carlos Chagas trazia muito era a questão das doenças transmissíveis. Então, ele tem esse olhar pelo aparecimento das doenças transmissíveis, ele busca essa questão de evitar, de prevenção, de tratamento. Então, ele cria esse departamento, que a gente chama de Fundação Rockley, no Rio de Janeiro, justamente para ter essa visão do aparecimento das doenças transmissíveis, da criação das vacinas. Então, tudo isso eles começam, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, a colocar em prática. E aí, em contrapartida, a gente também teve um papel importante de Ana Nery. Não trouxe nada sobre ela aqui agora, porque eu vou trazer para vocês na nossa aula de amanhã, e aí eu faço uma relação com a de hoje. E aí, cria-se a escola Ana Nery, onde as primeiras alunas foram logo contratadas, devido a tanto, vamos dizer assim, doenças na época. Então, elas eram rapidamente contratadas para o Departamento Nacional de Saúde Pública, e elas iniciam essa educação sanitária justamente como forma também de profilaxia da tuberculose, da higiene infantil, da gripe, da lepra, todas essas doenças que estavam acometidas neste período. E aí, no começo do século XX, já estamos chegando aqui, grande número de teses médicas começa a ter essa visão, e aí a gente tem também várias, vamos dizer, homenagens e resquícios de Ana Nery até no nosso mundo de hoje, juntamente com Florence. A nossa terceira fase da enfermagem brasileira é a enfermagem moderna, o mundo pós a Segunda Guerra Mundial. Então, eles passaram por uma gripe, onde várias pessoas morreram, e emendou logo uma guerra mundial. Então, aí é que várias pessoas morreram, várias pessoas adoeceram, várias pessoas ficaram, vamos dizer, fragilizadas, várias pessoas ficaram com o membro amputado, perderam família. E aí, a enfermagem, nesse período, começa a atuar não apenas como arte, mas ela já tem esse embasamento científico, esse embasamento profissional, porque ela já tinha essa, vamos dizer assim, introdução educacional, essa formação das escolas. E aí surge, neste período, uma também enfermeira muito conhecida, vocês vão ouvir muito falar, que é Wanda Aguiar Horta. Wanda, ela tem também um papel importantíssimo para a enfermagem moderna, porque ela conseguiu introduzir essa questão do diagnóstico de enfermagem, essa questão do que o ser enfermagem, o ser enfermeiro e o ser paciente. Ela também consegue colocar a questão das necessidades humanas básicas. O indivíduo está com a patologia, mas ele não tem a necessidade apenas daquela patologia. Ele tem necessidade de alimentação, ele tem necessidade de moradia, ele tem uma necessidade humana básica em si. Então, ela começa também a estar introduzindo esse processo. Vocês vão ouvir muito falar dela em futuras disciplinas. E a questão da evolução da enfermagem. Então, ao mesmo tempo que ela passa por esses 3 princípios, a enfermagem brasileira, a gente faz uma união da enfermagem do mundo com a enfermagem brasileira, e a gente tem que também, ela passou por 3 fases. A fase primitiva ou empírica, que é essa fase intuitiva, que é essa fase onde os profissionais não tinham esse conhecimento técnico, científico, eles eram embasados apenas pela, vamos dizer assim, intuição, a mão na massa em si. A segunda fase é a fase evolutiva, a fase do florescimento, do renascimento, do surgimento de Florence, quando ela cria essa necessidade de educar, de formar, de, digamos, profissionalizar, cientificar a profissão de enfermagem. Então, ela cria, de fato, esse olhar, essa evolução. E a terceira fase é a fase do aprimoramento, que a gente vive até hoje. Então, a gente teve esses embasamentos e a gente vem a todo instante, todo momento, buscando aprimorar, buscando esse reconhecimento, buscando descobrir
esse leque, esse campo da ciência, da biologia, da sociologia, essa questão do conhecimento do corpo humano, a questão da tecnologia, a questão do aprimoramento em si da profissão científica e técnica como um todo. Então, a enfermagem, ela começa essa organização com base religiosa. Então, ela passa por muito tempo com esses princípios religiosos, com o vestimento, com essas doutrinas religiosas. Mas, depois, ela vai perdendo esse, digamos, poder da religião como influência, e ela vai adquirindo a questão da educação, a questão da ciência, soltando-se essas bases religiosas, essas bases católicas, essa questão do Deus, o que é correto para a igreja ou o que não é correto para a igreja. E, por fim, essa questão da enfermagem moderna, que a gente tem hoje, com a implantação do SUS, com a implantação de hospitais de grande porte, com cirurgias de grande porte, com a questão de UPAs, com a questão de escolas profissionalizantes, faculdades de ensino superior, justamente para regulamentar e profissionalizar a nossa profissão. Com a questão dos conselhos, das legislações, das leis, dos decretos, tudo isso como forma de embasar, respaldar a profissão e os profissionais que ali estão em atuação. Então, quando eu trago essa questão da contemporaneidade, é justamente esse desenvolvimento da enfermagem em diferentes áreas. A enfermagem, ela conseguiu alcançar vários meios, vários, vamos dizer assim, leques dentro da profissão. A enfermagem, ela atua no urgência e emergência, ela atua na obstetrícia, na saúde da mulher, na saúde do idoso, na saúde do homem, na atenção básica, que é a atenção primária, atenção secundária, em hospitais de grande porte. A enfermagem em si, ela não está apenas na técnica, ela está coordenando, ela está gerenciando, ela está lutando por esse olhar, por esse cuidado como um todo. E ela busca, de fato, essa, digamos, padronização dos procedimentos. É uma linguagem própria para com os profissionais. Vamos dizer assim, a atuar baseado em todos esses princípios, tanto do SUS, que princípios de equidade, universalidade, integridade, trazendo com que a enfermagem ela atue nesses diferentes leques, diferentes áreas, mas de forma comprometida. Claro, infelizmente, sempre existe uma ovelhinha que sai do pasto, mas não é por causa dessa ovelhinha que sai do pasto que todo o pasto ele vai ladeira abaixo. Não. Então, a gente sempre tem que buscar dar o nosso melhor e fazer o melhor como um todo. A todo instante, a gente está sempre trabalhando em equipe. A gente sempre está trabalhando e envolvendo com outras pessoas. Em casa, a gente lida com várias pessoas. Por mais que seja criado todo mundo, digamos, igual, cada um tem o seu ponto de vista. O que é certo e o que é errado para você, como fazer ou como não fazer. Quando a gente sai de casa e vai para um ambiente de trabalho, aí é que a gente encontra diferentes formas de definições, de conceitos, de colocar em prática. Nem sempre o que é certo para mim é certo para você, o que é errado para você é errado para mim. Então, existe essa necessidade de padronizar, para se falar numa linguagem comum, para que nós profissionais conseguimos entender o que o outro fala e o outro também consiga entender e interpretar nessa melhor linha possível. Então, aqui eu trago para vocês, como eu vou disponibilizar, fica mais fácil até de vocês enxergarem. Aqui eu trago, vamos dizer assim, uma trajetória das datas importantes. Isadora, pelo amor de Deus, eu vou precisar decorar todas essas datas e o que aconteceu? Não. Isso é uma forma de uma curiosidade que eu trago para ficar mais fácil para vocês entenderem e também saberem em ordem cronológica o aparecimento e o surgimento de cada coisinha dessa. A gente teve primeiro a abertura das casas de misericórdia, a gente teve também o nascimento de Ana Nery, em contrapartida até então, a gente teve a questão da criação das Irmãs de Caridade, a fundação da Cruz Vermelha, e aí a gente vai, à medida que o mundo vai evoluindo, os anos vão passando,
eventos vão sendo surgidos e vão sendo criados. Então, para a gente ter uma ideia, eu trago para vocês que a classe de enfermagem hoje no Brasil, segundo o Conselho Federal, o nosso Conselho COFEM, existe mais de 2,2 milhões de profissionais, entre enfermeiros e técnicos, atuando registrados no nosso país. Como assim registrados? Quando a gente termina um curso superior, um curso técnico, a gente precisa se registrar no nosso COFEM. Cada profissão tem o seu conselho que rege essa profissão. Então, a gente se registra e recebe uma carteirinha. Isso vocês vão aprender lá na disciplina de legislação, ética e legislação. Então, com essa carteirinha, a gente está registrado. Eles conseguem embasar e saber a nossa atuação. E bem como a gente tem como reconhecer nossos direitos e deveres, estamos respaldados em lei para exercer aquela determinada profissão. Entenderam até aqui? Então, só para a gente finalizar, eu trago para vocês que a enfermagem se tornou algo imprescindível para a saúde. Lógico, não existe a atuação de um médico só, de um enfermeiro só, do fisioterapeuta só, psicólogo só, assistente social só. Eu sempre digo que tem que haver um trabalho multiprofissional, a atuação desses diferentes profissionais para um único bem comum. Então, para que um profissional, um paciente, por exemplo, atinja o seu equilíbrio vital, ele precisa muitas vezes da atuação desses diferentes profissionais, de forma, vamos dizer assim, igual, equiparada, sem haver nenhuma hierarquia. Assim deveria ser. Então, antes da enfermagem, mesmo com os médicos e o uso dos remédios, muita gente não resistia às doenças e os ferimentos, devido a essa infecção por falta de cuidados de higiene e levar em consideração essas necessidades básicas na qual eu falei para vocês. Então, como um dos grandes feitos de Florence, ela justamente alertou essa importância dos cuidados de higiene, essa importância do atendimento das necessidades. E foi assim que o papel da enfermagem se tornou decisivo para a saúde. E aí se criou-se os conselhos internacionais, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Enfermagem. E hoje, a enfermagem, como eu falei para vocês, se desligou dos princípios religiosos e criou a sua própria assistência, a sua própria rotina, a sua própria essência científica e técnica. Quando eu falo se desligou, não estou dizendo que não acredite, vamos dizer assim, nos benefícios da igreja, nos benefícios de Deus, que quem é enfermeiro não é isso. Eu estou dizendo que, de fato, esse olhar religioso, como sempre veio, ele foi desprendido, mas ainda, claro, existe sempre resquícios, existe sempre, vamos dizer assim, contribuições favoráveis dessa ligação da nossa profissão com os dogmas da igreja. Até aqui, alguma dúvida? Gostaram de como a enfermagem surgiu? O link da atividade básica, com respostas pequenas, como vocês estão dizendo aí. E qualquer dúvida, sugestão, vocês mandem para mim. Por favor, não deixem de falar. Beleza? Beijo, beijo. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Se cuidem, estudem. Vejam que vocês têm dúvida e tudo mais, tá bom? Beijo.